bom com vocês? Hoje eu vim aqui com um vídeo talvez um pouco mais sério, mas que eu espero de verdade que ajude vocês. Talvez não tenha tanto engajamento, porque não é uma coisa que as pessoas costumam procurar ou pesquisar no YouTube, mas se uma pessoa ver esse vídeo e absorver pelo menos um pouco do que eu disse pra vida dela, já vai fazer uma enorme diferença e já vai ter valido a pena. Hoje eu vim dar algumas dicas de como mudar a sua vida. E provavelmente é das pessoas que estão ao seu redor. Bom, eu mudei muito de um tempo pra cá, principalmente em relação a pensamentos, atitudes. Enfim, foram mudanças positivas e que eu acredito que estão servindo muito pra mim. Todos nós estamos cientes que muita coisa aconteceu no ano passado, foi um ano difícil para todo mundo. Eu sofri de ansiedade, inclusive estou frequentando psicólogo, e foi um ano em que as coisas ficaram muito piores. E infelizmente eu deixei esse mal me dominar por muito tempo. Mas teve um dia que eu parei para me observar e foi como se eu tivesse saído do meu próprio corpo e me olhado de fora. E eu consegui ver com clareza a situação que eu tava. Tava completamente perdida e vendo aquela situação foi muito triste. Comparar a Juliana de anos atrás com aquela Juliana que eu vi foi completamente chocante pra mim. E naquele momento eu parei pra pensar o que aconteceria comigo, o que aconteceria com o meu futuro, quais eram meus objetivos. E nada veio na minha cabeça. E a primeira coisa que veio na minha cabeça depois desse nada foi: como eu vou ser lembrada depois que eu partir? Quem eu vou ter sido aqui? O que eu vou ter feito? De que forma eu vou ter agregado na vida de alguém? Eu não conseguia pensar em nada. Eu só sabia que eu não queria ser conhecida pela Juliana que ficava o dia inteiro enfurnada dentro do quarto e não vivia a vida do jeito que era pra ser vivida. E eu sei que o que eu vou falar agora talvez seja um pouco forte, vamos dizer assim, mas é uma coisa que a gente precisa encarar. E a primeira coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é que vocês precisam pensar na morte. Eu não tô dizendo pra vocês pensarem em morrer, pelo amor de Deus. Eu achei sim uma coisa muito forte de falar, mas recentemente uma colega postou nos stories falando exatamente sobre isso. E ela falou de uma forma tão natural e compreensiva que eu absorvi muito bem aquilo. Eu sei que é assustador, mas a morte é uma realidade que não tem como a gente fugir. A gente precisa pensar que a morte é a conclusão e a gente tem um meio inteiro pra desenvolver. Como tá sendo esse seu desenvolvimento? Como você está aproveitando sua vida, o que você está fazendo na sua vida, o que você está fazendo pelo seu futuro, por você mesmo, pelas pessoas que estão ao seu redor. Eu acho que pensar que um dia as pessoas vão partir faz você valorizar mais elas. A gente tem ciência do nosso fim. E às vezes pensar nesse fim te faz valorizar um pouco mais esse meio, sabe? A próxima coisa que é muito necessária, você tem que ter em mente que o que está à sua volta interfere sim na sua vida. Sejam pessoas ou sejam coisas. Por exemplo, eu era muito preguiçosa, desorganizada. Qualquer pessoa que entrasse no meu quarto conseguia ver claramente. O seu quarto é um lugar onde você precisa se sentir bem. Mas às vezes para estudar eu ia para a sala, para a cozinha, para a área. Porque o meu quarto, que era o que estava ao meu redor, interferia na minha disposição, no meu humor, no meu bem-estar. Então a organização é de uma certa forma importante. Você não vai acordar um dia e decidir que todos os dias você vai arrumar seu quarto. Mas conforme você for fazendo, vai se tornando um hábito. Hoje, a próxima dica que eu tenho certeza que é uma coisa que vai mudar na sua vida e na das pessoas que vivem ao seu redor. E parece meio óbvio, mas muitas pessoas não dão atenção o suficiente pra isso. Pare de ser egoísta. Eu ainda tô trabalhando nisso muito, todos os dias na verdade. Eu tô falando sobre as suas ações e sobre como o que você fala ou faz pode interferir de forma negativa na vida das pessoas que estão ao seu redor. Por exemplo, se você for uma pessoa pessimista, mal educada, uma pessoa grosseira, a quantidade de pessoas que estão ao seu redor certamente vai diminuir. Talvez não por causa das suas características, mas porque essas características estão afetando a elas. Todos nós temos o direito de nos sentir tristes, de nos sentir com raiva, mas descontar e despejar aquilo em uma pessoa que não tem culpa não ajuda em nada. E é aí que entra o nosso egoísmo, porque a gente não se importa em como a pessoa vai se sentir ao ouvir aquilo. Então, quando você estiver tendo um dia ruim, por exemplo, ao invés de você tentar manter uma conversa e responder a pessoa praticamente por obrigação, pode ocorrer de você perder a paciência durante essa conversa. Para evitar que pessoas saiam machucadas, você pode falar: não tô tendo um dia bom, a gente pode conversar depois? Com o tempo, vocês vão perceber o quanto isso faz diferença. Essa quarta dica tá bem interligada à terceira que eu acabei de citar. E é: assumam seus erros, pare de culpar coisas ou pessoas. Como assim? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você foi grosso com uma pessoa, às vezes por pura diversão. A pessoa se magoou e ao perceber isso, ao invés de você assumir o seu erro e pedir desculpa, você começa a culpar outras coisas ou pessoas. Por exemplo: foi mal, eu sou de tal signo. Foi mal, meu signo diz que eu sou grosseira. Cada pessoa tem liberdade para acreditar no que quiser, mas culpar o signo pela sua má educação, ao invés de assumir o erro, pedir desculpas, não vai te tornar uma pessoa melhor e talvez te prejudique com relação a amizades, por exemplo.
Lembrando que o signo foi só um exemplo, ok, gente? Pelo amor de Deus. Essa aqui é a última dica para esse vídeo, porque eu acho que já tá ficando um pouco longo, e é se ajude. Eu nem preparei roteiro para essa parte do vídeo, porque é uma coisa que eu quero falar espontaneamente aqui. O que sair é. O que eu quero dizer é como se ajudar. Quando você tiver em uma situação muito ruim, por exemplo, uma crise de ansiedade, você não pode tratar aquilo como se fosse algo normal. Infelizmente, muitas pessoas começaram a normalizar e romantizar doenças psicológicas e começaram a achar que estar tendo uma crise é normal. Você não pode lidar com isso sozinho. Eu sofri em silêncio por muito tempo e eu sei o quão foi difícil. Quando eu finalmente resolvi contar pra minha mãe tudo que eu tava sentindo, tudo que tava acontecendo, foi um alívio enorme. Obviamente, de primeira não vai ter uma compreensão total da parte dos seus responsáveis, enfim, da pessoa que você contar, porque querendo ou não, é um assunto novo para as pessoas mais velhas. Mas eles vão tentar te compreender. E ao dar esse passo, ao chegar ao ponto de querer conversar com uma pessoa, você tá se ajudando e isso é o que importa. Você não pode se acostumar a viver nessa situação difícil. Você tem que tentar tirar aquilo da sua vida. Mas você precisa buscar uma fortaleza nas pessoas certas. Nesses casos mais sérios, a gente precisa procurar ajuda de pessoas que vão poder nos ajudar, que realmente vão nos dar uma direção de como melhorar. Então se ajude. Levantar da cama, abrir um livro para ler, é se ajudar. Então independente do que você faça, mas que aquela coisa vai interferir de forma positiva na sua vida, você já está se ajudando. E se todos os dias você se ajudar, vai chegar um dia em que você vai olhar para trás e você vai ver que você teve uma melhora, que você conseguiu melhorar um pouco. Eu não sei se esse vídeo te ajudou, vai te ajudar de alguma forma. Eu espero que sim. Eu espero que alguma dessas coisas que eu falei tenha feito sentido para alguém aí do outro lado. Foram coisas que fizeram sentido para mim e que estão fazendo e que eu tô tentando melhorar todos os dias. E eu não poderia deixar de compartilhar. Tem muitas outras coisas que eu preciso falar. E em breve eu quero trazer mais vídeos sobre isso, porque não adianta a gente melhorar sozinho. A gente tem que tentar ajudar outras pessoas. Esse é o objetivo. Como basicamente tudo que eu faço na minha vida tem uma interferenciazinha dos livros, a maioria dessas coisas que eu mudei, das coisas que eu comecei a repensar, vieram de livros, principalmente de livros de autoajuda. Livros de autoajuda são uns dos meus favoritos. Amigos meus me julgam, tipo, como tu consegue gostar de livro de autoajuda? Mas eu sei a importância que esses livros tiveram pra mim, pro meu desenvolvimento pessoal. Então eu pretendo trazer um vídeo indicando os livros de autoajuda que eu já li e os livros que realmente tiveram um impacto enorme na minha vida. De verdade, gente, obrigada por assistirem até aqui, pra quem assistiu. Eu espero que isso possa ajudar na vida de vocês. Tente ser melhor todos os dias, trate as pessoas bem, pense no próximo, respeite, ame. É isso. Um beijo, até mais.